Olá, tudo bem? Eu sou Miranda, acadêmica de Pedagogia e coordenadora do CIESBRA. Hoje, vamos fazer uma breve revisão da apostila 2 e correção do exercício de fixação 2 de Química. Então, prepare-se e vamos começar. Questão 1. O que são as ligações químicas? Alternativa A. As ligações químicas correspondem à separação dos átomos para a formação das moléculas. Entre outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. Alternativa B. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos reagem entre si. Alternativa C. As ligações químicas correspondem à união dos átomos para a formação das moléculas. Entre outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos se unem. A resposta correta é a alternativa B. Questão 2. Quem criou a teoria do octeto? Alternativa A. A teoria do octeto foi criada por Gilbert Newton Lewis, 1875 a 1946, químico estadunidense Walter Kossel, 1888 a 1956, físico alemão. Alternativa B. A teoria do octeto foi criada por Gilbert Newton Lewis, 1875 a 1946, químico estadunidense Walter Kossel, 1988 a 1956, físico alemão. Alternativa C. A teoria do octeto foi criada por Gilbert Newton Lewis, 1875 a 1946, químico estadunidense Walter Kossel, 1888 a 1965, físico alemão. A resposta correta é a alternativa A. Questão 3. O que são as ligações iônicas? Alternativa A. Também chamada de ligação eletrovalente, esse tipo de ligação é realizada entre íons, cátions e ânions, daí o termo ligação iônica. Alternativa B. Também chamada de ligação eletrocovalente, esse tipo de ligação é realizada entre íons, cátions e ânions, daí o termo ligação iônica. Alternativa C. Também chamada de ligação eletrovalente. Esse tipo de ligação é realizada entre ânions, cátions e ânions, daí o termo ligação niônica. A resposta correta é a alternativa A. Questão 4. O que são íons? Alternativa A. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais eletrônicos. Alternativa B. Os íons são cátions que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Alternativa C. Os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. A resposta correta é a alternativa C. Questão 5. O que são ligações covalentes? Alternativa A. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis. Alternativa B. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de íons para a formação de moléculas estáveis. Alternativa C. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas instáveis. A resposta correta é a alternativa A. Questão 6. O que são ligações covalentes dativa? Alternativa A. A ligação covalente dativa é semelhante à dativa, porém ela ocorre quando um dos átomos apresenta seu octeto completo. Alternativa B.
A ligação covalente dativa é semelhante à dativa, porém, ela ocorre quando um dos átomos apresenta o seu cétuplo completo. Alternativa C. A ligação covalente dativa é semelhante à dativa, porém, ela ocorre quando um dos átomos apresenta seu sextuplo completo. A resposta correta é a alternativa A. Questão 7. O que são ligações metálicas? Alternativa A. É a ligação que ocorre entre os ametais, elementos considerados eletropositivos e não condutores térmico e elétrico. Alternativa B. É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmico e elétrico. Alternativa C. É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletronegativos e bons condutores térmico e elétrico. A resposta correta é a alternativa B. Questão 8. Quais os modelos atômicos? Alternativa A. O modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. Alternativa B. O modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. Alternativa C. O modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford-Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. A resposta correta é a alternativa C. Questão 9. O que vem a ser radioatividade? Alternativa A. É um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma integração ou estabilidade de elementos químicos. Alternativa B. É um fenômeno nuclear que resulta da absorção de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Alternativa C. É um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. A resposta correta é a alternativa C. Questão 10. Quais os tipos de radioatividade? Alternativa A. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gama são as mais comuns. Alternativa B. A radioatividade das partículas alfa, beta e das ondas gama são as mais comuns. Alternativa C. A radioatividade das partículas alfa, delta e das ondas gama são as mais comuns. A resposta correta é a alternativa B. Questão 11. O que são substâncias puras? Alternativa A. Uma substância pura é um conjunto de apenas duas espécies químicas, ou seja, ela não está misturada com as outras. Alternativa B. Uma substância pura é o conjunto de apenas uma espécie química, ou seja, ela não está misturada com as outras. Alternativa C. Uma substância pura é o conjunto de apenas uma ou mais espécies químicas, ou seja, ela não está misturada com as outras. A resposta correta é a alternativa B. Questão 12. O que vem a ser a tabela periódica? Alternativa A. É um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos, número de prótons. Alternativa B. É um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem decrescente de números atômicos, número de prótons. Alternativa C. É um modelo que agrupa todos os elementos químicos desconhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos, número de prótons. A resposta correta é a alternativa A.
Questão 13. Qual a finalidade fundamental da criação da tabela periódica? Alternativa A é dificultar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades. Alternativa B é produzir experiências laboratoriais dos elementos conforme suas propriedades. Alternativa C é facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades. A resposta correta é a alternativa C. Questão 14. Como são classificadas as moléculas de acordo com a polaridade? Alternativa A. De acordo com a polaridade, as moléculas são classificadas em polares e apolares. Alternativa B. De acordo com a polaridade, as moléculas são classificadas em polares e subpolares. Alternativa C. De acordo com a polaridade, as moléculas são classificadas em suprapolares e apolares. A resposta correta é a alternativa A. Pronto, chegamos ao fim da revisão do exercício de fixação 2. Não esqueça que nossa avaliação final será baseada nestas questões. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp de número 9293469179, opção 2. Muito obrigada pela sua companhia e tchau, tchau.